CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Estamos de volta com o CBN Campo Grande para tratar de um assunto que mexe com praticamente todas as famílias. As aulas, seja na rede municipal, seja na rede estadual ou na rede particular. Nós estamos aí indo já para o final do mês e ainda não temos nenhuma visão clara do que vai acontecer com os alunos. A gente sabe que tem muitos que estão fazendo aulas remotas, num período mais condensado, vamos dizer assim, não a aula no ritmo normal. Tem também a ausência dos colegas, a ausência da rotina da escola, a ausência dos professores, aquele contato todo. E como é que isso fica? Nós estamos desde março nessa situação e ainda não há uma clareza de quando as aulas serão retomadas. É claro que existe uma data prevista, no caso da rede estadual, está previsto aí para retomar no comecinho de julho. Será mesmo? Não se sabe ainda se isso realmente vai acontecer. A gente está experimentando agora, infelizmente, um aumento novamente de casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Então não dá para cravar que isso vai acontecer no começo de julho. E para falar um pouquinho sobre os alunos, sobre os pais e essa situação toda, o CBN Campo Grande de hoje vai conversar com a Daniele Xavier, que é psicóloga e pedagoga, para nos ajudar aqui a entender um pouquinho esses tempos difíceis. Daniele, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, muito obrigada, agradeço o convite, bom dia a todos os ouvintes. Vamos começar pelo aprendizado, É claro que tem faixas etárias muito diferentes, não dá para generalizar, mas inclusive a secretária estadual de saúde, de educação, ela já falou que o prejuízo é inevitável. Esse é um entendimento que não tem como questionar. É interessante pensar na questão deste prejuízo relacionado a todas as questões socioeconômicas também. Então, esse plano biossegurança, na realidade, que tem sido discutido dos espaços de nossas escolas para manter o distanciamento entre os alunos, é o que mais tem sido questionável. Até porque a maioria, uma grande parte dos alunos, eles têm também contato com pessoas que estão na área de risco, assim como os professores. O que nós estamos pensando enquanto saúde mental diante deste cenário? Como é a readaptação deste aluno às aulas remotas? Agora, o aprendizado, seja para a criança de 3 anos, que ainda não tem um ensino regular, para a criança de 7 anos, que já está aí no primeiro ou segundo ano, e para o adolescente. Esse aprendizado, de alguma maneira, ele vai ficar prejudicado. Isso, nós devemos pensar, que este semestre, essas readaptações escolares, pode sim ser um contribuidor para um prejuízo para os alunos. Mas também vamos analisar todo o contexto das aulas remotas, que são a dedicação dos professores em construir os conteúdos, montarem e readaptarem essa didática, Achei interessante que no dia 7 foi divulgada a nota de ensino à distância. Então, a nota de ensino à distância, ela também pauta aos professores e aos pais como fazer essa aprendizagem em casa, que nem sempre, todas as casas ou as questões ambientais vão contribuir no sentido de que há um computador, um celular, as próprias aulas via televisão. Então, como que é este novo cenário de sala de aula em casa? Agora, a gente percebe também que tem muitos pais que estão preocupados em relação ao dar o suporte, ainda mais para os pequenos, dar o suporte em casa. Os pais precisam ficar realmente preocupados ou tem que tentar fazer o melhor? O que você falaria para eles nesse sentido? Penso que essa preocupação é uma preocupação coletiva, não só dos pais, como dos professores e de toda uma sociedade. O que também a gente pode pensar é essa questão da configuração de como os pais podem auxiliar. Eu acredito que essa demanda de que os pais eles não precisam saber todo o conteúdo, entender que o professor é o contribuidor e o pai ele vai vir como um auxiliar, um auxiliar em relação ao ambiente, aos horários, à estrutura, até porque a criança dispersa um pouco frente, a toda a parte midiática. Mas o interessante é pensar que a gente tira não só essa questão de responsabilidade total, a gente divide essas responsabilidades entre os pais e os professores. Eu estive conversando com alguns professores, essas demandas de dúvidas que os pais têm, não é? Então, essas demandas de dúvidas, eles encaminham os professores que estão ali para ser o suporte, e dividir essas atividades
atividades. Mas sim, há uma preocupação diante de como vai ser, até porque a previsão é que 14 dias eletivos nós vamos repor, né, posteriormente. Porque, na verdade, fora as férias, fora todo o período letivo, precisa-se 14 dias ser reposto, porque foi o período que todo o material midiático, todo o material didático foi refeito para poder estar nessas novas plataformas. Agora, Daniele, como que fica também a cabeça dos alunos nesse período? Né? Não só os que estão tendo aula remota, mas tem gente que também, por conta de várias situações, como você disse, não tem acesso a uma internet, não tem acesso a um computador, né? Então a gente não pode só pensar que todos estão ali conectados, e não é bem assim que funciona. Como fica a cabeça da criança ou do adolescente nessa situação? Bom, aí nós discutiríamos várias questões sociais, não é? Até porque, como você disse, a escola ela é um papel de reinserção social, ela é um papel de divisão social, até porque são onde os elos, né, tanto dos adolescentes quanto das crianças, eles são estabelecidos socialmente. Mas aí há uma questão que foi como dito, né? E as crianças que não têm acesso a todos esses recursos tecnológicos, como vai ser o impacto na educação dessas crianças? E devemos pensar, né, diante dessa situação, como vai ser essa reinserção escolar. Até porque vai ter que se montar um perfil sociodemográfico do qual foram mais impactados diante, quais estão mais atrasados no conteúdo, né? Porque a gente sabe também que os pais estão se desdobrando em várias atividades, vários trabalhos. Ainda que estejamos em distanciamento social, a sociedade não parou, não é? E assim como essa sociedade não parou, há-se a necessidade de manter sua família, se reorganizar. Então, como vai ser o impacto para essas crianças que não estão conseguindo, de alguma maneira, seguir todos esses conteúdos, seguir essa classe, seguir os colegas, não é? Vou aproveitar com você e vou entrar na questão da ansiedade. Sim. Né? A gente percebe que tem muita criança querendo voltar, outras nem tanto, mas enfim, depende muito de criança para criança. Mas a questão da ansiedade pode ficar mais aflorada nessa época? Olha, eu penso que não só nas crianças, em todos nós, né? Temos percebido, pelo menos enquanto da área da saúde mental, que neste momento de distanciamento e de quarentena, muitas questões que estavam negligenciadas pessoal, né? Elas têm vindo. Então, assim, uma demanda para psicólogo, que acredito que os meus colegas concordem, era uma demanda, vamos dizer, de 50% foi para agora 100% de procura, né? Então, as pessoas, elas estão em casa, elas estão mais preocupadas com esse futuro incerto que teremos. E diante disso, isso tem um impacto nas crianças, né? Um impacto da qual essas crianças percebem que tem algo que mudou, uma rotina que mudou, e também como tá essas relações na família, nesses cuidadores que estão passando esses processos de ansiedade. Então, sim, eu acredito que tem um grande contribuidor, e aí vamos ver o impacto realmente, né? Como vai ser esse nível de ansiedade. Então, na prática, no seu dia a dia como psicólogo, você já sentiu um aumento de procura de pessoas em relação às crianças, por exemplo? Sim. Principalmente as crianças do ensino primário, né? Então é algo que os pais têm se preocupado com essa questão de as crianças, elas estão mais ansiosas, porque as atividades também sociais, as atividades, né, de rotina dessas crianças, elas tiveram uma quebra de vínculo. Então as crianças, elas sofrem esse impacto diretamente, e é algo que estamos pensando, né? As crianças agora estão mais dentro de casa, mais em apartamentos, né? Então como que elas têm sentido esse reflexo de um distanciamento? Então eu acredito que sim, a ansiedade ela está mais exacerbada nesse momento. Daniele, em linhas gerais, o que os pais têm relatado em relação às crianças? Olha, eu acredito que, pelo menos as procuras e as demandas que eu tive é correlacionado mesmo essa quebra de rotina e o nível de ansiedade, né? Então, esses pais, eu sempre penso nessa relação, mas agora é o momento que os pais, eles vão sentir realmente aquilo que tem sido dito, né? As crianças que estão enviando à escola. Então há uma habilidade maior que também vai exigir desses pais, e é o que eu fico pensando, quantos papéis a gente tem agora sobrecarregado, não é? Mas a habilidade de entreter essas crianças, de manter essa rotina. A gente sempre comenta que o ciclo circadiano dessas crianças é fundamental. Dormir com um horário estabelecido, acordar com um horário estabelecido, não numa rigidez, né? Que também aí de alguma maneira seja um controle extremo. Mas uma rotina. Uma rotina, que essa criança ela tenha aí pelo menos um horário de estudo. Eu gosto sempre, coloco muito nas redes sociais, um ciclo de estudo que a gente tem na pedagogia, né? Que são 30 minutos, mais 15 minutos de descanso, 30 minutos novamente, dentro de 2 horas. Então essa criança ela tem uma flexibilidade de 15 minutos ali para olhar um desenho, fazer alguma coisa que gosta, se alongar, para que ela volte, né? Porque não é tão indicado
essa questão em relação a ficar mais que 1 hora seguida em frente a um recurso tecnológico. Você já deu algumas dicas, né? Mas eu queria até explorar um pouco mais nesse sentido. Quem está com os filhos em casa, né? Vamos pensar aí na faixa aí de 5 a 10 anos. Além disso que você já citou, o que mais o pai ou a mãe podem tentar fazer, até lembrando que os pais e as mães também estão preocupados, né? Mas o que eles podem tentar fazer para que esse período, a gente sabe que é um período extraordinário, que vai passar em algum momento, mas enquanto isso, que esforço, né, o pai e a mãe podem fazer para aliviar um pouco a tensão? Sim. Olha, eu penso, enquanto, né, psicóloga, que a gente tem que estabelecer mais os vínculos, não é? Vai exigir de toda uma família agora um momento de trabalhar uma estratégia de paciência, né? Até porque essa questão de estarmos todos muito mais dentro de casa, vão vir comportamentos que a gente vai ter que ter habilidade. Então, com crianças e adolescentes, eu acho que o principal é conseguir manter ali um vínculo saudável, pelo menos nesse momento de aprendizagem, os pais estarem contribuindo, serem um pouco mais pacientes, que muitas vezes, né, devido a todo esse estresse, a gente acaba extrapolando um pouquinho, mas manter esse diálogo com o adolescente, manter esse diálogo com as crianças. Até mencionei em outras entrevistas a importância de dialogarmos uma questão. As crianças, elas precisam, de alguma maneira, entender o cenário que estamos vivenciando. Então, ter este diálogo frente aos pais, de dizer, olha, nós estamos enfrentando um momento de quarentena, de distanciamento social, por isso as nossas rotinas estão diferentes. Explicar para eles o que está acontecendo. Exatamente. Isso é importante, jogar aberto. Jogar aberto. Né? Conforme ali o recurso também da idade de cada criança, que é fundamental. Então, tem tido muitos desenhos pedagógicos no YouTube que falam sobre a importância da quarentena, o que é o distanciamento, o que é o vírus. Então, eu acho que esses recursos podem ser utilizados dentro da família. As crianças estão tendo mais contato com questões tecnológicas e os pais estarem inseridos nesses momentos, né? Que aí é o que me preocupa também, no sentido pessoal, é essa bagagem, né, que agora os pais são professores, são também, né, de alguma maneira, vários papéis, mas de alguma maneira a gente conseguir trabalhar essas habilidades de estar um pouco mais presente com esses filhos. Um assunto importante de ser abordado, né? Conversei com a Daniele Xavier, que é psicóloga e pedagoga, e participou com a gente trazendo informações importantes, né? É uma coisa que está afetando todas as famílias, seja do ponto de vista da qualidade da educação, do ritmo da educação, do isolamento, da questão psicológica, da ansiedade. É uma mistura, né, de sentimentos e incertezas. Daniele, muito obrigado pelas suas informações. Tenha um ótimo dia. Eu agradeço, muito obrigado e uma boa semana a todos os ouvintes e a todos vocês. Muito obrigado. 9h54. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.